líderes carismáticos, esses guias espirituais, são indivíduos que afirmam possuir insights, um certo grau de mediunidade acima da média ou de paranormalidade. Eles também tentam se fazer reconhecer por uma elevada sabedoria, na suposta sabedoria, ou habilidades únicas no domínio da espiritualidade ou do desenvolvimento pessoal. Então, eles podem, por exemplo, liderar grupos religiosos ou espiritualistas, eles podem oferecer orientação ou serviços de cura. Foi o caso do nosso querido, entre aspas, João de Deus, né? Que não se dizia espírita, mas quando a casa caiu para o lado dele, muita gente atrelou ao espiritismo, né? Infelizmente, porque a maioria das pessoas acha, né, que envolver mediunidade é espiritismo, e nós muito bem sabemos que isso não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não necessariamente a mediunidade vai ser conduzida ou tem a ver com algum trabalho, né, espírita. Então, pode ser também, às vezes, apenas autores de livros ou outros materiais, né, sobre temas espirituais. E o que a gente vê, às vezes, até em pessoas que se apresentam como benignas ou bem-intencionadas, né? A gente pode perceber que eles acabam, ou, enfim, aliás, eles começam bem, podem começar bem, alguns deles, tá? Alguns deles, não todos, mas eles acabam verificando e percebendo que a idolatria das pessoas é tão grande que eles acabam usando esse fato, né, desse endeusamento todo, para começar a influenciar as pessoas, a manipular as pessoas, inclusive a explorar esses seus seguidores, né? Então, confundindo então a linha que separa a pura orientação espiritual genuína, né, e o controle, né, semelhante ao de uma seita. Tá? Porque às vezes não se constitui uma seita, mas eles se utilizam de um controle muito próximo ao de um controle de uma seita oficialmente constituída. Tá? Então, o que a gente vê é que esse endeusamento que se faz à figura do médium, por exemplo, já nós trazemos um pouco aqui para o nosso movimento espírita, né, acaba fazendo com que essas pessoas se coloquem de joelhos perante a figura do médium, aceitando tudo que ele diz, aceitando tudo que ele escreve, ou ele diz ser intermediário, né, porque o médium nada mais é que um intermediário, e as pessoas acreditam, então, passam a misturar as coisas. O médium de intermediário, ele passa a ser uma autoridade, ele passa a ser uma pessoa que, enfim, é inquestionável. Uma pessoa detentora da verdade universal e que não pode errar, não pode ter nenhum defeito, não pode ter nenhuma fraqueza, não pode ter nenhuma paixão. E a gente está vendo isso há anos e anos no movimento espírita, né? Médiuns sendo incensados à figura praticamente de semideuses, como se fossem infalíveis. Não quer dizer que não tenham lá suas virtudes, não tenham lá seus méritos, isso não, nós não estamos questionando. A questão, né, é como as pessoas veem a figura do médium, como elas se comportam perante a eles. E isso, como nós iremos ver aqui, confronta com o próprio espiritismo, né? Que em momento nenhum, muito pelo contrário, o espiritismo se constitui num verdadeiro antídoto para esse tipo de postura, né? Quando a gente estuda Allan Kardec, o seu trabalho, a gente vê que a figura do médium é a figura secundária. Ele, por vezes, recebe as mensagens, nem sequer
diz o nome completo do médium, às vezes coloca lá G, A, enfim, uma abreviação qualquer, né? Enquanto que aqui, né, o indivíduo é médium, ok, ele passa a ser, às vezes, um divulgador, e como divulgador, ele, por ser médium, acaba tendo perante os outros uma autoridade maior, enquanto que, né, isso, a mediunidade nós sabemos, ela não faz com que o indivíduo seja mais sábio que o outro ou um entendimento maior do que as pessoas. É uma faculdade de origem orgânica, né, que não faz necessariamente alguém correto ou que tenha conhecimento das coisas apenas em função de sua mediunidade. Se ele quiser ter conhecimento, ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai, né? Mas a mediunidade não lhe confere isso por si só. E as pessoas confundem muitíssimo essas coisas, às vezes até sem se aperceberem, né? E aí nós também temos os chamados grupos de autocontrole. Os grupos de autocontrole são as organizações ou estruturas sociais que exercem um grau significativo de controle sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos de seus membros. Esse controle pode ser alcançado através de vários meios, como, por exemplo, regras e regulamentos rigorosos, controle da informação, pressão social e manipulação psicológica. Então, esses grupos de controle são, na verdade, os próprios adeptos do líder seitista ou do núcleo seitista, né, ajudando a organizar, digamos assim, como que a seita funciona. Tá? Então, as próprias seitas e certos grupos, chamados grupos espirituais, né, para poder chamar assim, muitas vezes caem na categoria de grupos de autocontrole. Né? E aí nós vamos começar aqui uma outra série de reflexões acerca da psicologia das pessoas que ingressam nesses movimentos seitistas. Tá? Porque é uma pergunta que a gente se faz, poxa, mas por que certas pessoas parecem mais vulneráveis a essa abordagem? Por que elas se devotam quase que fanaticamente a certas pessoas? Por que elas se agarram a elas com tanta força? Algo beirando o fanatismo, ou mesmo adotando uma postura fanatizada, ao ponto, né, do líder seitista, do líder carismático, falar coisas absurdas, defenderem coisas absurdas, e elas mesmo assim não acordarem. Tá? E aí, depois de muitos livros, né, que nós lemos, infelizmente, boa parte não se encontra em português, né? Quer dizer, nós vamos falar desses livros um pouquinho mais ao final. E lá nesses livros diz, né, que é importante a gente compreender, né, por que esses indivíduos ingressam em seitas, por que elas seguem esses líderes espirituais, né? E isso realmente requer um exame, né? Requer que a gente examine a interação de certos fatores psicológicos e situacionais que contribuem para essa maior suscetibilidade. Tá? Então, a gente pode começar da seguinte maneira. Esses fatores de vulnerabilidade podem incluir, por exemplo, número 1, transições de vida. Às vezes as pessoas passam, né, por mudanças grandes na vida, mudanças significativas, que às vezes inclui, por exemplo, a perda de um ente querido, né, uma separação, uma mudança de carreira, e elas aí, aquilo tem para elas um choque tão grande que isso pode torná-las mais vulneráveis ao fascínio
de seitas ou desses guias espirituais, esses líderes carismáticos. Por quê? Porque eles prometem apoio, eles prometem pertencimento, eles prometem significado. Nós, não sei, né, alguns de vocês nos acompanham lá no canal, e nós temos nos juntado aos esforços de alguns estudiosos e pesquisadores espíritas que vêm atuando na área de descobrir falsos médiums de cartas consoladoras. Quer dizer, tivemos um caso, inclusive, que foi até para o Fantástico, né? De um indivíduo que, embora tenha nascido no Nordeste, mas radicado aqui no Rio de Janeiro, e que se foi percebendo que ele falsificava essas cartas, né? Ele pegava as informações das pessoas da internet e dizia que eram os espíritos que tinham escrito a carta, né? Através dele. E o que se percebeu é que ele, na verdade, tinha outros objetivos com isso, né? Ele queria se promover de modo a... Sim, havia um interesse financeiro ali, tanto é que no lugar ele começou a vender um montão de coisa, livros, tinha lanchonete, tinha uma série de coisas, mas passado um tempo, quando ele viu que tinha um certo número de adeptos já, ele ensaiou se candidatar a cargo político, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vê, né, que aí tinha um objetivo muito claro, né, por parte dele em relação a isso. E a gente percebeu que, mesmo sendo demonstrado por A mais B, né, que aquelas informações, inclusive algumas informações que ele tirou da internet, eram erradas, né? Ele interpretava aquilo errado, ele via na internet, ele interpretava aquilo errado e algumas pessoas começaram a se aperceber. Mas mesmo assim, até hoje, ele tem o seu séquito de seguidores, né? Então, só um exemplo aí na área das pessoas aí que exploram o fato da perda, né, de entes queridos, né? E algumas pessoas, no desespero, né, na ânsia de receber mensagens de seus entes queridos, se colocam realmente, né, numa situação de completa vulnerabilidade perante a pessoas mal intencionadas, né, pessoas que querem explorar aquilo de alguma maneira. Outra questão que a gente deve levar em consideração são as necessidades psicológicas não satisfeitas. O que é isso? Indivíduos com necessidades psicológicas não satisfeitas de aceitação, de autoestima ou sentido de propósito. Essas pessoas são mais suscetíveis a serem atraídas a essas seitas, a esses cultos que proporcionam aí para elas um sentimento de pertencimento e validação. Vamos ver um pouquinho a questão do pertencimento, né? Pessoas que não têm um bom convívio social, pessoas muito tímidas, que se sentem incompreendidas, que se sentem isoladas dos grupos, geralmente pessoas que na juventude foram vítimas de bullying, por algum motivo qualquer, né? Por sua aparência física ou pelo seu jeito de ser, que talvez não seja muito convencional, né? E aí as seitas não querem saber disso, elas querem mais e mais adeptos, então elas abraçam, né? Os seus adeptos, e o líder, ele abraça, ele acolhe. E, claro, faz de uma maneira que as pessoas, né, não se apercebem que aquilo é tudo um jogo, é tudo uma falsidade, é tudo uma tática, né? Então tem essa questão aí, tá? E a validação seria o quê? E aí a gente já também, de alguma forma, se aproxima um pouco do movimento espírita ou de pessoas que se utilizam dos princípios do espiritismo. Por exemplo, da aceitação ou da validação, né? Quando alguns chegam para as pessoas e dizem assim: nossa, fulano, mas você é um espírito muito elevado.
Eu estou vendo aqui na sua aura a sua grandeza, a sua evolução espiritual. Então aquilo já, né, enche a pessoa, preenche a pessoa de algo que nunca ninguém disse para ela. Geralmente são pessoas que se dizem mal compreendidas, né? São diferentes, elas se acham diferentes das outras. Então aparece uma seita, aparece um indivíduo, né, que disse isso para ela. Outra tática muito utilizada: fulano, você foi uma figura muito importante em outra encarnação. Você foi a reencarnação de fulano, geralmente uma pessoa de algum destaque, né? Já perceberam isso? Faraó egípcio, uma figura perdida na Atlântida, na Lemúria, que eu já fiz um estudo aqui para vocês, né? Porque são terras mitológicas. Claro, porque colocando a pessoa numa terra mitológica, ela nunca vai ter como saber se, por exemplo, aquela pessoa que o líder carismático disse que ela foi, né, se realmente é real ou não. Né? Então, sempre essa coisa do mistério, né? Explora os temas, explora o mistério, o fantástico, o sensacional, né? Claro, sempre posicionando aquela pessoa como uma figura especial. Então, vejam que se ela está se utilizando, o líder carismático está se utilizando de um princípio que o Espiritismo abraça, que é a reencarnação, né? Pluralidade das existências, né? Para, então, né, explorar isso aí a seu favor. Então, ele está ali, né, misturando as coisas, mas subvertendo ao mesmo tempo. Outro também outro fator que levam a maior suscetibilidade, o isolamento social. Indivíduos socialmente isolados podem ser mais suscetíveis à influência de seitas ou esses guias, esses líderes carismáticos, pois podem oferecer um sentido de comunidade e ligação que falta nas suas vidas. Já mencionei rapidamente pessoas que se dizem muito sozinhas, muito solitárias, né? Encontram um grupo que começa a falar a mesma língua dela. Então isso é muito comum. E aí entra o papel da persuasão e da doutrinação, que eu também levemente já adentrei um pouco. Porque essas seitas e os seus líderes espirituais empregam com muita frequência técnicas persuasivas e processos de doutrinação que gradualmente vão influenciando e remodelando as crenças e comportamentos dos indivíduos. Uma que eu já adiantei para vocês, o chamado bombardeio de amor, né? O bombardeio de amor é quando o líder, né, e a sua seita enchem os seus potenciais recrutas, que nós podemos chamar de vítimas, na realidade, né? Enchem de carinho, de atenção, de elogios. Bom, já adiantei para vocês, fulano, estou vendo aqui que você é uma figura muito especial. Você tem uma luz magnífica. Olha, você não pode sair daqui. A gente vê isso, inclusive, em religiões conhecidas aí, né? Movimentos religiosos. Olha, se você sair daqui, a sua vida vai dar para trás. Você não pode sair daqui, porque senão vai voltar tudo como era antes. E aí? Aí convenceu pelo medo. Pô, não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui, porque senão a coisa vai voltar, né, a ser tão ruim quanto era. Então são pessoas que já trazem um histórico de infelicidade com a vida que elas tinham antes. E se alimentam das promessas do líder carismático, do líder seitista. Então percebam que a gente chama aqui de seita, mas são táticas, técnicas que podem ser encontradas em praticamente todas as religiões conhecidas. Né? Que elas muitas vezes
atraem as pessoas pelo medo, se utilizando dessas táticas, dessas técnicas de persuasão. Elas vão doutrinando as pessoas. Tá? Então, elas criam, então, essa sensação de calor humano, né? Criam essa sensação nas pessoas de aceitação que, convenhamos, por vezes, é muito difícil de resistir. A gente não pode menosprezar esse tipo de abordagem. Os especialistas no assunto dizem que a grande maioria das pessoas caem nisso. Se elas estiverem inseridas, se elas tiverem algum ponto fraco, né? Principalmente do ponto de vista emocional. E isso alcança todo tipo de pessoa, das mais variadas classes sociais, culturais. Às vezes o indivíduo é até um ser muito, uma pessoa muito letrada, com faculdades. Isso aí é geral, não é só o pequenininho lá, não, semi-analfabeto. Porque esse mercado é muito grande. Né? É um mercado muito grande em que o líder cientista vai atuar dentro de uma faixa que ele se sinta mais seguro. Se ele sabe falar a linguagem do rico, ele vai tentar atingir o rico. Se ele acha que a linguagem dele vai atrair mais a classe média, vai ser a classe média. E o pobre. Né? Então vai depender muito ali de onde que esse líder cientista resolve atuar. Tá? Esse líder carismático aí. Outra coisa muito importante que a gente tem que avaliar é o controle da informação. Essas seitas podem, de alguma maneira, controlar o fluxo de informação, de certa forma, impedindo ou desestimulando os seus adeptos de acederem, né, de terem contato com fontes externas de informação, promovendo assim um sistema de crenças chamado de sistema de crenças insular, quer dizer, a pessoa fica como numa ilha. Ela só pode atuar naquela ilha, ela só pode enxergar o que tem naquela ilha e não o que tem além. Então, por exemplo, sugestões do tipo: olha, vocês devem evitar de ver televisão, vocês devem evitar de ler os jornais, vocês não devem dar atenção ao que a ciência diz, porque a ciência é manipulada. Vocês vivem numa matrix. Isso tem por aí, pessoal. O que está aí fora não é real. Você é manipulado. Quer dizer, eles invertem a posição. Eles é que fazem toda a manipulação, mas eles conseguem convencer a pessoa que ela é manipulada fora da seita. Né? Então ela começa a ver tudo e todos que poderão abrir os olhos dela com desconfiança. É o que a gente vê, por exemplo, nas técnicas dos espíritos fascinadores. O que os espíritos fascinadores fazem num grupo mediúnico, por exemplo? Eles dizem: olha, vão vir pessoas que tentarão fazer você mudar de ideia em relação ao que nós estamos lhe dizendo, acerca do nosso trabalho, acerca das nossas falas. Mas olha, são todas pessoas do mal. Não deem ouvidos a ela. Então é a tática de isolar. Né? Então, fascinando essas pessoas de modo que elas realmente fecham, né, os ouvidos, tapam os ouvidos e a visão, os olhos, enfim, tudo, para quaisquer outras pessoas que possam lhe tentar abrir os olhos. Então, né, é algo que a gente vê muito aí sendo utilizado até pelos desencarnados, né, mal intencionados. Outra questão também, a chamada reforma do pensamento. Nessas seitas, ou núcleos seitistas, eles, claro, tem várias, né, várias técnicas, várias
coisas que eles exploram, mas a gente vê que frequentemente são técnicas de reforma do pensamento, por exemplo, rituais repetitivos, meditações guiadas ou cânticos. Por quê? Porque isso é para induzir a estados alterados de consciência, fazer com que o indivíduo, né, vá se moldando, né, moldando o seu dia a dia, moldando o seu comportamento através de atos repetitivos. E também o que a gente vê que tem crescido aí e tem começado a adentrar a cabeça dos espíritas é a utilização das chamadas beberagens, ou a utilização daqueles chás é, tipo Santo Daime, ayahuasca, né? Na verdade, o Daime, na verdade, é a ayahuasca, né? Mas esses chás alucinógenos. Por que que é muito comum a gente ver, né, que tem se tornado mais comum a utilização desses chás? Porque eles levam a estados alterados de consciência. E nesses estados alterados de consciência, não nos resta dúvida que o indivíduo fica, inclusive, mais suscetível a certas influências espirituais nefastas, né? Ele, de certa forma, aquele chá certamente o leva a um estado de emancipação espiritual maior, e aí aqueles espíritos, né, dali se aproximam e tentam fazer, inclusive, que a pessoa cada vez mais, né, vá se afundando, né, naquelas ideias que ela começa a abraçar ali da seita. Né? A gente vê muito isso. Depois que fulano, né, bebeu o tal do chá, por sugestão do líder seitista, então ela fica ainda mais nas mãos, né, tende a ficar cada vez mais nas mãos daquele líder, né, daquela pessoa. Tá? Daí tem sido muito comum. E no norte do Brasil a gente sabe, né, que esse tipo de hábito de ingestão desses chás é realmente bem maior. Outro fator que leva a maior suscetibilidade, problemas de saúde mental. Né? Quer dizer, não quer dizer que problemas de saúde mental, por si só, façam com que os indivíduos se juntem a seitas. Porém, os especialistas dizem que certas condições podem aumentar essa vulnerabilidade ao envolvimento nessas seitas. Por exemplo, indivíduos com histórico de trauma, problemas de apego ou transtornos de personalidade podem ser mais suscetíveis à influência de seitas ou, né, guias espirituais, gurus, enfim, tem vários nomes, né, líderes carismáticos que oferecem cura para esses transtornos que a pessoa tem, apoio e também explora um sentimento de pertencimento, já que quem sofre de algum problema de saúde mental geralmente tem dificuldades de socialização, né? Não são bem aceitas nos grupos, enfim, aquele preconceito todos que nós sabemos. Né? Então, isso as torna mais vulneráveis porque elas vão cair naquela estratégia, né, do bombardeio de amor, né, do, do, do acolhimento, aquela coisa toda. Né? E exploram esse sentimento de pertencimento. Né? E isso, e também já foi constatado, né, pelos psiquiatras, que o envolvimento em seitas pode ser prejudicial, isso é muito óbvio, né, mas eles já testaram isso, à saúde mental. Por quê? Porque isso exacerba problemas pré-existentes, fazendo inclusive que surjam novos problemas. Então, pessoal, tem uma questão aí que a gente também tem percebido por parte desses líderes que às vezes tentam se utilizar do espiritismo. Nós sabemos bem da história e da narrativa da chamada
reforma íntima, entre aspas aí. Porque nós sabemos bem, né, que o Espiritismo propugna pela transformação moral do indivíduo. E aí a mais nova tática deles é o seguinte: de passar a ideia de que a pessoa, pelo simples fato de estar ouvindo aquele líder carismático, aquele líder cientista, que não se apresenta, obviamente, como líder cientista, ele geralmente vai se apresentar como? Como um iluminado, como um indivíduo evoluído espiritualmente, e que vai falar, sim, de reforma íntima. Ele vai falar em amor, ele vai falar em caridade, ele vai repetir tudo isso. Ele vai repetir muitas vezes que fora da caridade não há salvação, que o amor é maravilhoso, que a gente. Só que isso, pessoal, e nós estudando o Espiritismo, sabemos que é uma tática empregada também pelos espíritos enganadores e mistificadores. As pessoas acham que um espírito que quer enganar vai se mostrar como ele é. Muito pelo contrário, a palavra mistificar é isso, é se fazer passar por. Então, esses indivíduos, assim como os encarnados, os falsos profetas da erraticidade, também se utilizam de uma mesma técnica, que é o discurso do amor, da caridade, vai falar de Jesus. E isso engana muita gente. E eles passam a dizer: não, olha, só pelo fato de você estar me ouvindo a minha pregação, ouvindo a minha palestra, ouvindo a minha live, você já está evoluindo. E essa palavra evolução é uma palavra-chave nisso tudo. Eles utilizam para tudo. E o mais interessante é que eles apresentam a evolução espiritual como sendo um fast food que você consome rapidinho e pronto, está satisfeita a sua fome. Né? Quer dizer, como se fosse assim alguma coisa muito fácil de ser obtida. Que saindo daqui, inclusive, eles prometem que o indivíduo não vai nem encarnar mais na Terra. Inclusive dando a entender que quem não participa, quem não aceita o que ele diz, na verdade vai ser sugado pelo planeta intruso, pelo astro chupão, pelo Nibiru, pelo Hercólobus, ou então vai ficar milhares de anos no umbral, nas trevas, no abismo. Então veja que também, mesmo se utilizando de algumas propostas ditas espíritas, que se popularizaram aí como espíritas, o indivíduo acaba, então, né, se convencendo essas pessoas. Né? E aí, obviamente, em meio a essas palavras muito bonitas, esses conselhos muito bem formulados, ele coloca lá os seus exotismos, os seus falsos conceitos, as suas mentiras, os seus desvios doutrinários. Quando então ele aí subverte, e não são poucos, tá, pessoal? Já tem vários por aí, subvertem, né, certos conceitos do espiritismo. Só que o que acontece? Por vezes eles não se colocam como espíritas, porque eles sabem que haverá dentro da doutrina espírita coisas que vão desmenti-los. Então eles apresentam o seguinte: olha, o que nós estamos apresentando aqui vai além do espiritismo. São as novidades, porque nós não podemos parar em Kardec. Kardec é do século XIX, está ultrapassado. Vocês vão ficar aí nos 5 livros? Eles mal sabem, né, que o Kardec tem 23 obras. São tão pouco versados dentro do Espiritismo que eles chamam as obras de Pentateuco, as obras de Kardec. Não, porque 5 livros não podem conter tudo que tem no universo. E aí eles se apresentam com pessoas detentoras de conhecimentos acima do espiritismo. E aí tem uma característica muito comum
de se chamarem universalistas, ou então ecléticos, ou então ecumênicos. Eles, afinal, abraçam todas as religiões. Claro, vão abraçar os conceitos que, de alguma forma, eles manipulam para o seu próprio benefício. Pegam dali, pegam de cá, enfim, fazem uma miscelânea doutrinária danada, principalmente naquilo que vai favorecê-los de alguma forma, algum conceito, alguma abordagem que possa, né, construir melhor esse pensamento que eles dizem ser mais bem elaborado, mais avançado do que, por exemplo, o espiritismo. Tá? Então, a gente está vendo um crescimento muito disso por aí. Tá? Escritores explorando muito isso, geralmente atacando, né, a figura do espiritismo, tentando associar a ideia de que o espiritismo provém de uma única pessoa, que é Allan Kardec. É como se Kardec tivesse inventado aquilo tudo, né? Então, isso é muito bem, assim, urdido, né? Apresenta o Kardec como uma figura apagada do passado, que não podia conhecer o que nós sabemos, o que nós podemos conhecer hoje. Então, essa tem sido a nossa preocupação, né? Desses indivíduos, né, que se aproximam do espiritismo, daquilo que lhes interessa, se utilizando dos seus princípios, deturpando-os a seu favor. E aí temos também a contribuição, entre aspas, né, da ufologia com as suas teorias, né, mais do que malucas. Isso, aos poucos, também tem invadido o espiritismo, porque fica fácil agora, né? Você começa a dizer que você recebe o ET lá de Sirius, lá de Arcturus, ou de um planeta numa galáxia qualquer. Pronto, já se estabeleceu aí a noção de superioridade, que afinal de contas ele não está recebendo um espírito da Terra, ele está recebendo um espírito que vem de outro planeta, de um mundo muito mais adiantado do que o nosso. Né? Então, essa é uma tática aí, muito aí, que vem sendo muito empregada, né, por certos indivíduos. Tá? Então, pessoal, esses fatores psicológicos aí, né, e situacionais, que a gente mencionou há pouco, né, contribuem muito, né, para a suscetibilidade de indivíduo para aderir a essas seitas ou seguir esses líderes espirituais, né? E aí a gente começa a ter uma compreensão mais profunda dessas dinâmicas que impulsionam, né, o envolvimento dessas pessoas e identificar as estratégias, né, que a gente possa utilizar para apoiar as pessoas afetadas, né, por esses indivíduos e por esses ambientes manipuladores. Tá? E dentro de um contexto histórico, a gente pôde verificar que a existência de seitas, desses grupos de autocontrole, já remonta a civilizações bem antigas, com grupos religiosos e até grupos políticos mesmo, exercendo frequentemente um controle significativo sobre os seus seguidores. E na história mais recente, esse termo seita ganhou ainda mais atenção dos especialistas devido ao surgimento de numerosos grupos de alto perfil, como eles dizem, como as seitas o Templo do Povo, o Portão do Céu, né, que em inglês é o Heaven's Gate, ficou muito conhecido, e também uma outra seita chamada de Ramo Davidiano. E essas seitas fizeram com que pesquisadores e profissionais da saúde mental começassem a investigar esses processos psicológicos, né, que levam à adesão a essas seitas, né, e também estudam as características desses líderes, né, trazendo, então, isso através de teses, de livros, enfim, que vem sendo muito estudados na academia. Né? E aí, vamos explorar um pouquinho aqui a psicologia, né? Um pouquinho mais da psicologia dos líderes seitistas.
existe a espécie assim de conjunto único de traços e características que nos permitem exercer, né, ou que permitem essas pessoas, melhor dizendo, exercer um controle e influência sobre os seguidores. Então, a gente pode, por exemplo, dizer que determinadas características ou perfis psicológicos dão a determinadas pessoas uma capacidade maior de manipular e manter o poder. Primeiro deles, carisma. Líderes ceitistas costumam ser indivíduos altamente carismáticos, que possuem uma presença magnética e uma habilidade natural de inspirar devoção e lealdade. Eles têm uma espécie de charme e habilidades persuasivas que facilitam a atração de seguidores e a manutenção dessa influência sobre eles. Outro fator, narcisismo, que também lá no canal nós exploramos, inclusive retirando alguns comentários de psicólogos experientes, né, que lidam com narcisistas. Uma delas, inclusive, a Fernanda está de prova aí, né, Fernanda? Chegou a dizer que o narcisista religioso é o pior que existe. Não foi, Fernanda? É o pior que existe. Ah, mas espiritismo na religião, mas vocês entenderam bem o que eu quis dizer, né? Explora o ambiente tido como religioso, onde as pessoas estão à procura de respostas, né? Nesse sentido aí. Então, o narcisismo, né? Ou o líder, aliás, o líder ceitista, ele geralmente possui traços narcisistas, tá? E que são esses traços narcisistas? Eles têm um senso inflado de autoimportância, eles se conferem uma importância muito maior do que outras pessoas. Eles têm e também, às vezes, não transparecem, mas eles têm uma forte necessidade de admiração. Eles podem até posar, por vezes, de que não gostam daquilo. Mas, por vezes, é o que os alimenta. Às vezes, o problema não está nem na questão financeira, por incrível que pareça. A questão, às vezes, está nesse indivíduo narcisista de ter satisfeita a sua vontade de aplauso, de reconhecimento. Como disse no estudo que fizemos recentemente, aquilo para ele é um gozo, é um prazer quase que indescritível, que nós chamamos, né, a pessoa até riu um pouquinho, de orgasmo espiritual. Quando as pessoas olham para ele com aquele olhinho brilhando, quando vem a ele, vem até ele ou ela, né, como sendo assim a última salvação, ele se sente mais importante, ele se sente especial, afinal de contas ele está ali exercendo um poder tal sobre a pessoa que ele pode fazer qualquer coisa. Foi por isso que João de Deus teve tanta facilidade em fazer o que fez. Que as pessoas se prostravam perante ele de tal forma que ele sentia confortável de fazer aqueles absurdos. Só que algumas pessoas acordaram, né? Às vezes demoraram até um pouco, mas em determinado momento elas acordaram, principalmente quando uma ou outra começou, né, a já de imediato reagir àquele assédio, né? Então, para a gente ver como que a coisa é séria, né? Então, essa característica aí do narcisismo, né, do narcisista, permite que o líder de seita explore seus seguidores para ganhos pessoais, e aí eles passam a racionalizar essas suas ações conforme necessário, né, ali para os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Outra característica, o autoritarismo, que não está presente em todos os líderes ceitistas, mas ele se encontra presente em alguns, onde esses líderes de seita muitas vezes exibem tendências autoritárias.
acreditando que as suas ideias, as suas decisões são superiores às dos outros. Isso também algo que advém do narcisismo, né? E que os seus seguidores devem se submeter à sua autoridade sem questionar. E quando alguém fala ou faz alguma coisa que vão contra a opinião dele, eles reagem de maneira, por vezes, até violenta. Então, por isso que dentro dessas seitas há o estabelecimento de certas hierarquias muito rígidas e uma cultura muito grande de obediência. Tá? Outra questão também, a manipulação. Os líderes ceitistas são francamente manipuladores habilidosos e eles são adeptos do uso de uma grande variedade de táticas. Algumas já citei para vocês, né? Como a culpa, né? O medo, né? A bajulação, como eu já citei para vocês, né? De bajular o adepto, dizer que ele é lindo, maravilhoso, que ele é um espírito super evoluído, que ele é mal compreendido por tão evoluído que ele é, que a aura dele é linda, enfim, né? Então ele utiliza essa manipulação para controlar e influenciar os seguidores. E ele pode também empregar estratégias de dividir para conquistar. Ele, por vezes, cria facções dentro de um grupo onde ele esteja para manter o controle e prevenir a dissidência. Outra característica, necessidade de controle. O líder seitista ou a seita possui uma forte necessidade de controle, já que eles, né, procuram manter o poder sobre os seguidores e a direção do grupo. E essa necessidade de controle pode se manifestar de várias formas, como microgestão, regras rigorosas ou isolamento de influências externas, que eu já mencionei para vocês, né? Tudo que ele possa ver como um perigo externo, ele vai dizer que é ruim. Sejam pessoas, sejam coisas, né? Por exemplo, acesso à mídia, televisão, jornal, rádio, né? Livros, a própria ciência, enfim, né? Tudo que possa colocá-la ali em perigo. Agora vamos falar um pouquinho das táticas de manipulação e as técnicas. Nós já falamos, já adiantamos para vocês do bombardeio do amor, né, que envolve dar carinho, elogios, né, atenção aos potenciais vítimas, né, ou novos membros, e aí que cria esse vínculo emocional com as pessoas, né, que torna difícil para o indivíduo depois questionar ou deixar o grupo. E essa tática, ela pode ser muito eficaz para atingir indivíduos que, como já adiantei para vocês, vivenciam a solidão ou a falta de validação em suas vidas. Temos também a tática do gaslighting, que não tem tradução em português, né? Que é muito estudado pelos psicólogos. O gaslighting é uma forma de manipulação em que o manipulador faz com que a vítima duvide de suas próprias percepções, memórias ou julgamentos, muitas vezes negando ou alterando fatos. Os líderes e seitas podem usar o gaslighting para minar a autoconfiança dos seus seguidores e torná-los mais dependentes do líder para orientação e apoio. É como se a pessoa, ele quisesse passar para a pessoa que ela não tem capacidade de julgamento, né? Que a sua percepção, que a percepção dela a está enganando, que quem só sabe é ele e não a pessoa, né? Então a pessoa fica numa condição de inferioridade intelectual e até sensorial perante a pessoa ali que quer manipulá-la. Já falamos também da reforma do pensamento, né? Que é conhecida como lavagem cerebral, né? Muito conhecida nossa como lavagem cerebral, ou controle da mente, que envolve a manipulação sistemática dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos do indivíduo. Através do quê? Já falamos, do uso de várias técnicas, rituais repetitivos, meditações guiadas, cantos, uso de chás alucinógenos.
Isolamento também deve ser mencionado. Os líderes de seitas geralmente isolam psicologicamente ou fisicamente as pessoas, os seus adeptos, tá? E aí, quando acontece esse isolamento, que às vezes não pode ser físico, porque às vezes eles não têm um lugar, né, para oferecer para a pessoa se isolar. No caso do guru indiano Osho, ele conseguiu fazer isso. Ele montou lá nos Estados Unidos uma comunidade e as pessoas largavam as suas famílias para ficar apenas lá, né? Agora, às vezes, o indivíduo não tem essa possibilidade, né? Então, ele isola psicologicamente. Então, ele isola dos amigos, da família também, né? Aquilo que nós falamos também. Mas na família é assim. Eles têm utilizado a seguinte coisa. Olha como que eles são astuciosos. Inclusive se utilizando daquela passagem de Jesus, onde ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então eles começam a dizer: não, a família consanguínea, ela não vale de nada, né? Nós somos a sua família, nós representamos a família universal. Então eles tendem a diminuir a importância do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, da família, para que essa exerça menos influência sobre eles, para que não abram os olhos. Porque a reação da família, quando essas pessoas estão numa seita dessa, é alertar fulano, mas você está largando o trabalho, você está largando a sua família, largando as suas coisas, para se dedicar exclusivamente a essa religião, a esse movimento aí, como é que você faz uma coisa dessa? E a pessoa não dá bola, porque geralmente já está sendo manipulada pelo líder ali, seitista. Falamos também do medo e da culpa, né? Muito utilizada, né? Pondo medo nas pessoas, né? Se for uma seita que acredite na existência dos espíritos, eles dizem que os espíritos vão persegui-la, que se ela largar aquilo ali, a vida dela vai para trás, né? E por incrível que pareça, pessoal, isso não atinge só a religião. Isso também pode atingir, segundo os especialistas, o próprio ambiente de trabalho. Há indivíduos carismáticos que fazem praticamente as mesmas coisas na empresa, só que, obviamente, né, não envolve a religião, mas a questão do medo, da culpa, do gaslighting também é utilizado. Através do quê? Um estilo de gestão autoritário, também exerce manipulação e controle, exigências excessivas e expectativas irrealistas. Por exemplo, um líder carismático desse, no local de trabalho, pode impor, por exemplo, exigências excessivas aos seus funcionários, estabelecendo expectativas, como eu falei, né, irrealistas de desempenho e produtividade. Por mais que a pessoa alcance os resultados, nunca o resultado está bom, ela pode mais e mais e mais e mais. Então, isso deixa os funcionários sobrecarregados, com altos níveis de estresse e diminuição da satisfação no trabalho, né? Então, vejo que isso vai além também da questão da religião, né? E tivemos o caso, e temos os casos que ficaram muito conhecidos, né? Já chegando já ao final da nossa apresentação, que é, por exemplo, do Jim Jones, né? Aquele líder americano, que resolveu fazer isso daí, de isolar as pessoas também fisicamente, indo lá para Guiana, né? Então ele foi o fundador e líder dessa seita chamada Templo do Povo, né? E ele exibiu, né, muitas características de líder seitista, como carisma, narcisismo e autoritarismo. Só que no início ele utilizou o quê? De táticas como bombardeios de amor, da reforma de pensamento, que nós falamos, do isolamento para manter o controle sobre os seus seguidores. E aí o final terminou uma tragédia com um massacre onde mais de 900 pessoas morreram no assassinato em massa e suicídio orquestrado pelo Jones, né? Teve também um caso
de exemplo aí de líder carismático no ambiente de trabalho, que foi da Elizabeth Holmes, que era a CEO de uma empresa de saúde, já extinta, né, chamada Theranos. Era uma empresa, aliás, de tecnologia de saúde chamada Theranos. Ela tinha essas mesmas características e comportamentos de líderes cientistas, só que num estilo de gestão. Ela mantinha um controle autoritário sobre a empresa, exigindo lealdade e obediência dos funcionários, ao mesmo tempo que fomentava uma cultura de sigilo e manipulação. Né? Esse carisma da Holmes visava aí a revolucionar os cuidados de saúde. Ela utilizou esse carisma para tentar revolucionar os cuidados com a saúde, e aí ela atraiu muitos talentos, né, muitos investidores também, só que depois a empresa acabou por ruir em função da fraude e de outras irregularidades. Tá? Enfim, pessoal, então concluímos da seguinte maneira: é preciso que a gente fique atento, né, a essas técnicas de manipulação que às vezes a pessoa emprega até num centro espírita, né? Ele emprega como um divulgador, é, emprega para, enfim, indivíduos, como eu falei, que se utilizam de certos princípios espíritas ou espiritualistas para se apresentarem como seres iluminados, inquestionáveis, uma aura de sabedoria que, na maioria das vezes, não tem, porque eles não apresentam, na maioria das vezes, os requisitos reais para se apresentarem assim. Né? Então, a gente está vendo um crescimento muito disso daí, né? Está batendo as portas do espiritismo e a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, o indivíduo nem diz que ele é o ser de luz, mas às vezes se diz o seguinte: olha, eu conheci o fulano e ele me falou isso, 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 isso. Então, como o fulano não está mais entre nós, ele fica como se fosse o fulano. Então a pessoa chega para ele, né, e começa a vê-lo como uma extensão da pessoa que já não está mais ali. Né? Porque, afinal de contas, ele se diz uma pessoa que esteve em contato muito próximo de alguém muito querido. Então ele começa a colocar na boca daquela pessoa algo que ela nunca disse. Então, isso vai fazendo que as pessoas sejam atraídas para ele, até ele, né, como também uma extensão, né, daquela outra pessoa que efetivamente era muito querida, muito admirada, mas ele se coloca como um porta-voz, por vezes dizendo: eu sonhei com fulano, eu estive com fulano no mundo espiritual e ele me disse isso, isso e aquilo. Essa é uma tática de manipulação. Como é que eu vou dizer que aquilo não existe? Como é que eu vou provar que ele efetivamente não se emancipou no sono e não esteve com o fulano de tal? Não tem, simplesmente não tem como você questionar. Então fica a palavra dele contra a palavra dele contra das duas outras pessoas. E aí, quando ele é questionado, qual é a tática? Nossa, você está atacando. Você está sendo anticaridoso. Como é que você coloca em dúvida o que o fulano está dizendo? Então, pessoal, há muita ardilosidade nisso tudo. Né? Pessoas se servindo do espiritismo ou dos princípios espíritas para alcançar os mais diversos aí interesses que podem ser materiais ou não, né? E que passam aí por todas essas questões que nós aqui abordamos, mesmo que bastante sucintamente, uma vez que, né, realmente é um tema bastante amplo, tá? Então é isso, né? Chegamos aí
ao final da nossa primeira parte e passamos aí a palavra para os amigos para a segunda parte da nossa reunião de hoje. Será que há um padrão para o seguidor de uma seita? São pessoas de personalidade vulnerável, suscetível à exploração de um líder forte? Ou será que qualquer um de nós pode cair sob o encanto de um manipulador carismático? Talvez Charles Manson seja a quintessência do líder de seita psicótico. Seus seguidores são adolescentes de classe média sem nenhuma animosidade forte. Eles têm sede de aprovação. E essa sede é tanta que eles podem ser manipulados, podem ser levados a matar. No colégio, Tex Watson é um astro do futebol americano com grande potencial. Sob as ordens de Manson, ele lidera 3 garotas da seita numa orgia de matanças. Manson não está presente. Eles matam e torturam sozinhos. Agosto de 1969, Los Angeles. 4 adolescentes membros da seita de Manson cometem 2 crimes devastadores. Há corpos mutilados. Uma pessoa é esfaqueada 51 vezes. Eles deixam mensagens inscritas na pele das vítimas e usam seu sangue para escrever nas paredes. Manson dá a faca a Tex, que segue suas ordens. Sim, eu era o homem no crime, mas na época eu não me considerava um líder, eu me considerava mais um seguidor. Tex Watson poderia não ter cometido os assassinatos sem a coerção de Manson, mas o próprio Manson nunca matou ninguém. Watson liderou a matança de 7 pessoas inocentes. O Dr. Stone examina a responsabilidade tanto de Manson quanto de Watson. Assim como Ron Luff, Watson é uma vítima das circunstâncias. Cego e incitado a participar dos assassinatos por um líder controlador. Sem a influência de Manson, não haveria crime. Por sua habilidade em levar as pessoas a matar em seu nome e por instigar vários assassinatos, eu coloco Manson no nível 15 da minha escala. Mas não foi ele quem cometeu os crimes. As vítimas morreram pelas mãos de Tex Watson. Portanto, também coloco Watson no nível 15. Ambos são psicopatas e responsáveis por matar várias pessoas na mesma ocasião. O que torna o indivíduo vulnerável a ser tragado por uma seita? De que maneira seguidores como Tex Watson e Ron Luff perderam seu senso de moral enquanto estavam imersos no culto? Alguns cientistas acreditam que nossos cérebros são programados para serem suscetíveis. Antes de mais nada, o fenômeno da seita é um fenômeno de grupo, no qual indivíduos se unem através da sensação de integração e propósito. O Dr. Michael Persinger é neuroanatomista da Universidade Laurentian, em Ontário, no Canadá. Ele acredita que o ser humano tem uma fraqueza no lobo temporal, a região responsável pela tomada de decisões. Essa fraqueza torna todos nós vulneráveis à influência do outro. A atividade cerebral é efetivamente uma combinação de padrões eletromagnéticos e interações químicas. Persinger acredita que enviando um campo magnético através do lobo temporal de um indivíduo pode criar uma microconvulsão em seu cérebro. Essa convulsão consegue recriar a sensação de uma experiência religiosa ou o sentimento de pertencer a algo. Imitamos o que acontece no cérebro durante uma experiência mística. Quando o campo magnético é enviado através do cérebro do voluntário, o Dr. Persinger vê uma mudança significativa da atividade cerebral. O indivíduo pode experimentar o que é conhecido como estado alterado de consciência. Quando excessivamente estimulado, o indivíduo se sente transformado. Ele se sente uma nova pessoa, como se houvesse nascido novamente. Ele pode experimentar a sensação de coesão social, de pertencer a um novo grupo, de ter uma nova identidade. Os resultados do estudo sugerem que a convicção de grupo e a sensação de integração são causados pela superestimulação do lobo temporal. A devoção a uma seita pode ser um sintoma de microconvulsões no cérebro. E que talvez pessoas com lobo temporal demasiado ativo sejam mais vulneráveis à manipulação. Mas como um líder de seita consegue capitalizar a euforia da sensação de integração? Como você convence uma pessoa racional a deixar de lado seus valores morais?
O Dr. Persinger continua a pesquisa sobre as seitas, examinando como o discurso de um líder religioso pode influenciar os pensamentos do outro. Ele sugere que há outra falha no cérebro humano que também pode nos tornar suscetíveis: a confiança. Persinger diz que no primeiro momento em que ouvimos uma declaração, nosso cérebro a aceita como verdadeira. E é só no momento seguinte que o cérebro revê o que foi dito e escolhe se aquilo é verdade ou mentira. Isso é chamado de processo de refutação. Quando você procura a verdade ou a mentira, você primeiro aceita tudo como verdade e depois refuta. Se algo interfere nesse processo de refutação, é mais provável que você aceite uma premissa falsa como verdadeira. Será possível fazer alguém aceitar como verdade algo que sabe ser falso? Persinger acredita que sim. Ele coloca nos voluntários um capacete que emite um campo magnético para o cérebro. O indivíduo tem que dizer se algumas questões simples são falsas ou verdadeiras. Apesar de saberem as respostas corretas, o campo magnético interrompe a atividade normal do raciocínio, atrapalhando o processo de refutação. Os resultados são perturbadores. Nós descobrimos que quando você aplica campos magnéticos fracos, certas frequências fazem com que as pessoas aceitem uma mentira como verdade, especialmente se o campo é aplicado durante o processo de refutação. Será que o líder de um culto consegue criar o mesmo tipo de confusão cerebral com um discurso carismático? Será que a performance de alguém como Charles Manson consegue interromper a capacidade de distinguir o falso do verdadeiro? Quão vulnerável é o livre-arbítrio? Sinceridade e honestidade sempre funcionam. Eu disse sincero e honestamente, nunca tentei fazer isso. Iniciar uma argumentação, uma declaração e produzir uma grande perturbação, algo totalmente fora do contexto para que a pessoa não tenha como refutar. E é provável que a pessoa aceite aquela mentira como verdade. E pelo que entendo das descrições de Manson, isso é característico no seu perfil em particular. A seguir, o Dr. Stone conversa com uma das raras testemunhas do massacre de Jonestown para entender melhor a mentalidade de grupo. Naquele dia, Jonestown era pura agonia. No centro de São Francisco, a Sociedade Histórica da Califórnia guarda lembranças dolorosas. Objetos pessoais, documentos, fotografias. Ela abriga o maior arquivo do Templo do Povo de Jim Jones e da experiência vivida em Jonestown. Ex-membros do Templo do Povo e sobreviventes de Jonestown visitam a Sociedade Histórica para ajudar a curar as feridas da pior catástrofe causada por uma seita na história. 1978. No meio da floresta tropical na Guiana, cerca de 1000 norte-americanos criaram uma utopia, sem distinção de raça, idade e classe social. Eu adoro isso aqui. É melhor do que qualquer outro lugar onde já estive. A nova sociedade é uma criação do Templo do Povo, uma igreja de São Francisco e seu fundador, Jim Jones. Jones é um pastor cristão que se tornou ativista social. Ele prega que juntos eles podem criar um mundo pacífico construído sobre os pilares da igualdade e da liberdade. No dia 18 de novembro de 1978, mais de 900 membros do Templo do Povo sucumbiram ao envenenamento por cianureto, no que se tornou um trágico suicídio em massa. O que levou aquelas pessoas cheias de esperança à morte? Por que quase 1000 pessoas seguiram Jim Jones ao túmulo? E será que elas desistiram da vida por vontade própria? O episódio de Jonestown é lembrado como o dia de uma tragédia impensável. É o exemplo máximo de até onde a mente pode ser manipulada por uma seita. Mas o que se apoderou da mente dos membros de Jonestown? O que Jonestown nos conta sobre como a mentalidade dos membros de seitas funciona e por que eles desejavam seguir a voz de Jim Jones. Mais de 900 pessoas morreram em Jonestown. Tim Carter é um dos 9 sobreviventes e uma rara testemunha ocular da suscetibilidade da mentalidade de seita.
Mais de 30 anos depois, a tragédia continua a assombrá-lo. O Dr. Stone vai a São Francisco para se encontrar com Tim Carter e obter uma visão da experiência de seita. Provavelmente, o principal motivo pelo qual queremos falar com você é o fato de você ser um raro sobrevivente daquilo que começou como uma utopia e terminou em tragédia. Eu estava comprometido com a causa, e a causa para mim era construir uma comunidade que permitisse que as pessoas vivessem em paz. Olhando para trás, hoje, percebo que havia alguns sinais de alerta, mas eu preferi racionalizar e ignorá-los, o que para mim é muito doloroso. Tim Carter tem uma criação católica rígida. Seu pai é alcoólatra. Nada que Carter faz é bom o suficiente. E ele vive em busca de aprovação. Atleta talentoso no colegial, Carter ganha 4 faixas azuis em corrida numa competição estadual. Ele consegue quebrar recordes, mas nem assim o pai sente orgulho do filho. Seu sucesso só encontra críticas. Carter procura ser aceito. Em 1967, ele se alista no Corpo de Fuzileiros Navais e é mandado para o Vietnã. A experiência o transforma profundamente. Tim Carter sobrevive ao Vietnã pronto para levar a vida em seus próprios termos. Porém, ele passou a vida toda condicionado a buscar a aprovação. Eu havia decidido 2 coisas no Vietnã. Primeiro, que eu queria fazer parte da solução e não do problema. E segundo, que eu queria ser uma das pessoas que tentavam construir um mundo melhor. Você estava procurando por alguma coisa que se encaixasse no quebra-cabeça. E o Templo do Povo era essa peça, Isso. não era? Eu senti, literalmente, que eu estava em casa, sim. São Francisco, 1973. O Templo do Povo é liderado por seu carismático fundador, Jim Jones. Por que vocês continuam brincando com aquele que os homens chamam de Deus e nós de socialismo personificado? Eu sou um libertador, um salvador. Jim Jones leva seu grupo simples de frequentadores da igreja a um empreendimento socialista onde pessoas de todas as idades, raças e classes sociais vivem juntas. Em 1973, Tim Carter vai a seu primeiro encontro com o Templo do Povo. Jones começou a falar e o discurso dele era uma síntese de tudo que eu acreditava em termos políticos e espirituais. O que ele disse ressoou em mim, era natural. Havia adolescentes brancos e negros paquerando, entende? E crianças fazendo aquilo que as crianças fazem, provocando, discutindo, brincando. Era um lugar muito vivo. Parecia que eu conhecia aquelas pessoas a minha vida inteira. Vocês me apoiam e tentem se levantar. O Templo do Povo tenta retificar a falência do sistema norte-americano. A igreja oferece casas de repouso, creches e instiga a mudança social para as classes mais baixas. Eu trabalhava umas 20 horas por dia, todos os dias. Eu adorava. Pessoalmente eu adorava. Eu tinha 23, 24 anos, estava no auge da saúde física. Eu podia ver com os meus próprios olhos a concretização daquilo que eu acreditava, porque, ao contrário de vários amigos meus que falavam em mudança, eu sentia que estava, de fato, fazendo alguma coisa. Tim Carter convence a irmã mais velha e o irmão adolescente a se juntarem ao Templo do Povo. Ele também se apaixona pela colega de seita Gloria Maxson e ela fica grávida. O Templo do Povo torna-se a vida de Carter. Mas com o tempo, Jim Jones revela aspectos mais obscuros de sua personalidade. Olhando para trás hoje, eu consigo perceber os alertas vermelhos. Eles não eram nem amarelos, eles eram vermelhos. Qual seria o primeiro alerta vermelho? Eu me lembro que eles haviam trazido vinho, certo? Mas não bebíamos, não fumávamos. E ele pediu para que todos nós experimentássemos o vinho. Eu disse, claro, eu vou beber. Eu bebi o vinho e ele disse, vocês foram envenenados. E daí, a minha primeira reação foi, bem, meu Deus. Depois eu pensei se aquilo havia mesmo acontecido e meus instintos diziam que não havia nenhum sentido. Então eu pensei, por que ele está fazendo isso? Bem, deve ser algum teste. As pessoas estão sendo forçadas a enfrentar a própria mortalidade. E isso foi uma racionalização? Com certeza. Foi condicionamento?
Com certeza. Foi um ensaio para o suicídio? Não. Será que eu deveria ter percebido então que ele era uma fraude? Que ele estava interessado em poder e não em mudanças? Com certeza eu deveria. Hoje eu olho para trás, balanço a cabeça e me pergunto como pude ser tão cego. Em 1977, são 3.500 os seguidores fiéis de Jim Jones e o Templo do Povo. E o futuro parece promissor. Jones compra 1.500 hectares na floresta tropical da Guiana para criar uma sociedade livre da perseguição do governo americano. Junto com quase outras 1.000 pessoas, Carter o acompanha com o sonho de fundar uma sociedade ideal, livre de sofrimento. 1977, Guiana. Muitos seguem Jim Jones com o intuito de fundar uma utopia social em meio à floresta tropical. Por mais de um ano, Jonestown é um enorme sucesso. Unido jamais será vencido. O povo unido jamais. Diferentes pessoas de diferentes raças, passados e classes sociais estão trabalhando e vivendo juntas em harmonia. E Tim Carter é uma delas. A gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando. Não há palavras para descrever a paz, a beleza e a sensação de realização, responsabilidade e companheirismo que existe aqui. É mesmo fantástico. A esposa de Carter, Gloria, dá à luz seu filho Malcolm em Jonestown. Mas as coisas começam a mudar. Tudo mudou. O comportamento de Jones mudou. Ele ficou mais obscuro, muito mais emocional. Jones também está lutando. Secretamente consumido pelo vício numa droga farmacêutica, ele se torna paranoico e prega sobre a ameaça de ser destruído pelo governo dos Estados Unidos. É exatamente isso que a CIA quer. Estão tentando provocar um maldito desastre. Querem um desastre. Ele controla Jonestown através da manipulação e do medo, chegando a encenar falsos ataques para unir as pessoas. Dispararam contra a comunidade. Nós fomos atacados mesmo. Para criar uma certa atmosfera. Exatamente. Mas nunca me ocorreu que o líder poderia ter enviado alguém para a selva para disparar em nós. As pessoas de Jonestown estavam unidas por crenças sociais e políticas. Mas a sensação de identidade de grupo é potencializada pelo extremo isolamento em meio à floresta e pelos sermões paranoicos constantes de Jim Jones. A mentalidade de grupo desafia o que um indivíduo, de outro modo, acharia lógico. É assim que a seita funciona. Vamos distribuir algumas coisinhas que foram pedidas. Nós chegamos... Nos Estados Unidos, as famílias não acreditam que Jonestown é uma utopia idílica, mas uma seita onde Jim Jones mantém seus entes queridos em cativeiro. O congressista Leo Ryan, acompanhado por assessores e jornalistas, visita Jonestown para investigar as denúncias. Jones vê o congressista como a concretização de suas fantasias paranoicas. Durante a visita, Ryan descobre que vários membros se sentem presos em Jonestown e desejam partir. Vários dissidentes vão com o congressista e sua equipe em direção à pista de pouso na floresta. Jones manda um pistoleiro segui-los. Tiros são disparados. O congressista e mais 3 pessoas são mortos. Em Jonestown, ninguém sabe do tiroteio, mas Carter sente o pânico e o caos na comunidade. Eu sentia que tudo estava se desintegrando e estava quase pronto para abrir a boca e dizer: precisamos sair daqui, agora mesmo. Foi quando ouvi o chamado pelo alto-falante dizendo: todos se dirijam ao pavilhão para uma reunião. Toda a população de Jonestown se reúne no pavilhão para ouvir o que Jones havia planejado. Nos bastidores, Carter ouve por acaso Jones e um membro de seu círculo mais próximo discutindo o uso de veneno. Ele perguntou a ela: vai ser rápido? Ela respondeu que sim. Até hoje eu me pergunto como ele sabia se os efeitos seriam rápidos ou não. Até hoje. Ele disse: veja se você consegue deixar o sabor menos amargo. Eu pensei: ah, meu Deus, será que ele vai fazer isso mesmo? Uma parte de mim dizia: não, isso não pode estar acontecendo, não é real, isso não faz nenhum sentido, isso não bate. Você não sai matando todo mundo porque
Algumas pessoas querem deixar a comunidade. Eu já estava em choque, mas continuaram acontecendo coisas que me deixaram ainda mais chocado ou entorpecido, alienado. E enquanto essa conversa acontecia, o pavilhão se encheu de gente e havia seguranças armados cercando todo o pavilhão. Por todo o amor que eu sinto por vocês. Por todo esse amor, eu fiz o melhor para dar a vocês uma vida. O cianureto é levado ao pavilhão e Jones pede para seus seguidores tomarem o veneno e tirarem suas próprias vidas. Numa tentativa desesperada de salvar a esposa e o filho, Carter tenta convencer Jones a deixá-los sair de Jonestown para caçar um desertor do templo, mas Jones percebe a mentira. Ele me olhou com os olhos de tubarão, desprovidos de vida ou sentimentos, e disse: vai cuidar do seu filho primeiro? Eu olhei para ele e não consegui responder. Quando eu penso nisso agora, eu acho que deveria ter dito claro que sim. E deveria ter pegado meu filho, porque se eu houvesse feito isso, ele me deixaria sair de Jonestown. Minha opinião é que devemos ser bondosos com as crianças e os mais velhos. Usar a poção como eles faziam na Grécia Antiga e nos aquietarmos, porque não estamos cometendo suicídio. É um ato revolucionário. As crianças de Jonestown são as primeiras a beber o veneno. Carter percebe que está sozinho. Ele vasculha o pavilhão em busca da esposa e do filho. Por favor, peguem o remédio. É simples, não há convulsões, é muito simples. Por favor, peguem antes que seja tarde demais. A Força de Defesa da Guiana está a caminho. Então vamos, continuem. Eu subi de volta ao pavilhão e quando eu voltei, eu não contei os corpos, eram... talvez 12 ou 15. Quando eu cheguei a ponto de me sentir pronto para deixar o corpo, porque eu não aguentava mais. Eu não sabia lidar com aquilo, eu só queria parar. Eu queria 30 segundos para respirar e entender o que estava acontecendo. Mas tudo foi muito rápido, rápido demais. Eu virei para a direita e estavam esguichando veneno na boca do Malcolm. Eu não posso falar mais do que isso. Pode me fazer perguntas, mas eu não posso ir mais longe. Naquele momento, eu senti que estava saindo do meu corpo. E eu não sentia mais nada, porque era uma ferida aberta. E havia gritos de terror. Havia gritos de agonia. A expressão do rosto da Glória, com as lágrimas rolando no seu rosto, ela estava presa. Presa. Sem ter como sair, e eu senti raiva dela. Por que você não fez nada? Eu me senti realmente culpado. Por que você não fez nada? Malcolm já havia morrido. Eu não podia fazer mais nada. Não havia o que fazer. Eu segurei Glória e eu solucei: eu te amo muito. Malcolm está morto e quando as pessoas tomam um cianureto, a boca espuma e é uma morte terrível. Eu segurei Glória até que ela morreu. E depois eu simplesmente fui embora. Porque eu não conseguia sentir mais nada. Perguntaram por que eu não agi. Eu vi meu filho ser assassinado. Talvez você consiga ser um herói após sentir uma coisa assim. Mas naquele momento, eu estava fora de mim mesmo. Por favor, pelo amor de Deus, vamos continuar. Nós vivemos como ninguém mais viveu e amou. Tivemos tudo que há de melhor neste mundo. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa agonia. No dia 18 de novembro de 1978, a visão utópica e o progresso social desabaram em questão de horas. Mais de 900 pessoas morreram envenenadas por cianureto em Jonestown. Eu vi mães caindo, 2 filhos nos braços, pessoas chorando e eu vi minha esposa segurando meu filho morto. Tim Carter é uma das 4 pessoas que testemunharam o massacre de Jonestown. Ele perdeu a irmã, a esposa e o filho. Eu só sei que Jonestown naquele dia era pura agonia. E o que quer que tenha acontecido ali não foi uma saudação a Jim Jones, porque todo mundo queria morrer. Quando as pessoas falam sobre o que aconteceu, acham que todo mundo fez uma fila e disse: oba, vamos todos morrer porque amamos o pai. E isso não é a verdade.
Carter foi levado a Johnstown para identificar os corpos 2 dias após o massacre. O que realmente me perturbou foi ver que as pessoas lutaram. E qualquer um que diga que as pessoas não lutaram pela sobrevivência em Johnstown não quer saber a verdade e o que de fato ocorreu. Primeiro porque as crianças não cometem suicídio. Acho que todo mundo concorda com isso. Os idosos não têm capacidade física para se defender. Para mim, isso é um assassinato. Outros que escaparam descreveram pessoas recebendo injeções à força ou sendo derrubadas para receber o veneno, bebês sendo arrancados dos braços das mães. Carter escapou da Guiana com vida. Mas 30 anos depois, os equívocos sobre Johnstown ainda o perseguem. Nesta foto, em particular, estão minha sobrinha e a esposa do meu irmão. Eles estavam lá. Essa imagem de Johnstown é a mais usada para representar o que aconteceu. Essas famílias morreram juntas, abraçadas, e mesmo assim é muito óbvio para nós ou para mim que isso foi montado, que esses corpos foram colocados assim. E tenho certeza de que foi Jones quem fez isso. Tenho certeza de que ele planejou tudo o que aconteceu naquele dia, a maneira como ele queria deixar o mundo. Tudo girava em torno de Jim Jones. E quanto mais próximo do centro, mais cúmplices eram as pessoas que exerciam influência sobre os outros? Certo. Com certeza, os mais próximos dele eram mais cúmplices. Sim. Porque alguém tinha que ter trazido o cianureto. Uma pessoa me perguntou, quem matou seu filho? Eu não salvei o meu filho. Eu não o salvei. Então, eu matei o meu filho? Não, eu salvei o meu filho? Não, por isso eu estou absolvido de toda a responsabilidade? Não. Eu acho que, falando francamente, que não há palavras para descrever o crime que aconteceu em Johnstown e eu me sentirei culpada pelo resto da vida por não ter feito nada para impedir. Talvez eu pudesse. Bom, foi isso. Quando eu atravessei o campo para sair de Johnstown, eu prometi a mim mesmo e àquelas pessoas que eu nunca esqueceria, não deixaria as pessoas esquecerem. Eu conto essa história porque eu sou leal às pessoas que morreram lá. Elas merecem mais. Independente de qualquer falha que tivéssemos como grupo ou como pessoas, elas merecem mais do que receberam, porque o que aconteceu ali não foi um suicídio em massa. Foi um assassinato em massa. As acusações de assassinato de Carter em Johnstown afetam muito a maneira como classifico o crime na minha escala. Antes, eu havia colocado Jim Jones no nível 12 por manipular quase 1000 pessoas a cometerem suicídio. Mas após as novas informações de Tim Carter de que Jones e seus cúmplices mataram sistematicamente centenas de pessoas, inclusive o congressista dos Estados Unidos, eu preciso reavaliar os crimes com esta informação em mente. É por esse motivo que o Dr. Stone coloca os membros de Johnstown que cometeram assassinato no nível 15, que é o grau dos que cometem assassinatos múltiplos a sangue frio. Mas ele coloca Jim Jones muito mais acima. Pelo planejamento e execução de mais de 900 pessoas inocentes, Jim Jones está no topo da escala do Dr. Stone, o nível 22. Os seguidores de seitas cumprem as ordens de líderes carismáticos com uma lealdade incondicional. Será que essas pessoas perdem a capacidade de pensar sozinhas? Comparando as características de personalidade do seguidor e a gravidade do crime, o Dr. Stone consegue avaliar seu grau no índice da maldade. Examinar a mentalidade de grupo ajuda a descobrir muito sobre o indivíduo. Como pode alguém remodelar o senso de moral, responsabilidade e fraqueza daquele que está imerso numa seita? Este é um alerta para todos nós. Temos de conhecer nossa vulnerabilidade e saber até que ponto ficamos suscetíveis quando nos envolvemos numa seita. Versão brasileira DPN Santos.